Fala aí, meus queridos amigos amantes de futebol, bora conferir tudo o que tá rolando. Começando com o papai, o Cristiano Ronaldo, que lidera a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Pois é, um estudo realizado por um site americano especializado em esportes notou que nenhuma mulher aparece entre os 100 esportistas com maiores ganhos de 2024. É claro que nessa lista não tem só jogadores de futebol, essa lista abrange jogadores de todos os esportes. O Cristiano Ronaldo, no entanto, é o atleta que mais ganhou dinheiro em 2024 no último ano, no que o site americano especializado em negócios de esportes listou os 100 esportistas mais bem pagos durante esse ano, em valores somados, é claro, de salários e patrocínios. O português foi o líder isolado ao receber uma fortuna de nada mais nada menos do que 260 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais, para você ter uma ideia. Se você ficou curioso, em segundo lugar aparece o Stephen Curry, o astro do Golden State Warriors da NBA, com uma quantia de 153 milhões de dólares, ou quase 1 bilhão de reais ali, é muita grana. O último na lista dos 100 é o Daniel Jones, o quarterback do Minnesota Vikings, que ganhou 37 milhões de dólares ou 200 milhões de reais. Outra curiosidade é que essas grandes quantias estão espalhadas por 8 modalidades e por 27 países diferentes, mas apenas entre homens, nenhuma mulher aparece na lista. E o próximo aqui é o Vinícius Júnior, mas antes de continuar, é claro, confere aí se você já deixou o seu like, porque ele é muito importante, principalmente em um canal pequeno como esse aqui. Cada like conta como 1000, eu tô falando sério. Mas bora continuar. O Vinícius Júnior entrou na seleção da semana da Champions League. Dá uma olhada aí em como ficou o time completo. Nada de Mbappé. Além do Vinícius Júnior, o Real Madrid também conta com o Bellingham nessa seleção de melhores jogadores da semana. Ele que marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, com a assistência, é claro, do brasileiro Vinícius Júnior, que deu 2 assistências naquele jogo e foi eleito o melhor jogador da partida. Então, nada mais justo do que ter Vinícius Júnior e Bellingham aqui nessa lista. Me conta aí se você concorda, se deveria ter outro jogador do Real Madrid ou até mesmo outro jogador de outra equipe que não apareceu. Lembrando que a gente ainda não tá nas fases mais avançadas da Champions League. Na nova Champions League, esse conflito entre Real Madrid e Manchester City está acontecendo em um momento meio obscuro, que seria meio que uma repescagem. Pois é, muito bizarro. Agora falando um pouco aqui do Brasil, ontem, como todo mundo sabe, rolou 2 grandes clássicos. Em São Paulo, o confronto entre Corinthians e Santos foi marcado por um jogo que parecia estar extremamente dominado pelo Santos nos primeiros minutos, mas só parecia a final. Quando o Corinthians conseguiu marcar o primeiro gol, tudo mudou e o jogo ficou nas mãos do Corinthians a partir daí, que saiu com a vitória por 2-1. O Corinthians não decidiu parar por aí, foi lá nas redes sociais e postou uma imagem do Yuri Alberto assinando o contrato com o Santos e agradecendo porque no fim das contas deu tudo certo para o jogador, que agora joga no Corinthians e também marcou um gol contra o próprio Santos. E o segundo clássico que rolou foi entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo derrotou o Botafogo, mas a partida terminou com confusão, pancadaria para todo lado e teve até expulsão, obviamente. Mas a pancadaria não acabou ali no campo, ela se estendeu até para dentro do túnel do estádio, onde tudo fica mais complexo, mais difícil de se controlar, afinal um espaço bem apertado e não tem muito para onde sair dali. Gerson, Barbosa e Cleiton foram expulsos ali no final da partida e esses cartões foram que conseguimos ver. Só para a gente explicar assim, o que a gente pôde observar dessa confusão, começou entre Barbosa e Bruno Henrique. Eles já vinham se estranhando também no decorrer da partida, eles também já vinham se estranhando desde a Supercopa Rei, e ali no final o Barbosa foi falar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai no chão e o Gerson acaba também se envolvendo nessa confusão. Estão passando aqui os jogadores, o Marlon Freitas, o Danilo Barbosa. A gente está tentando, William, falar a todo momento com os atletas que deixam o Maracanã nesse momento. E até um detalhe importante, o ônibus do Flamengo está bem ao lado do ônibus do Botafogo, mas os ônibus estão contidos. Vários atletas do Botafogo já passaram por aqui e também o Cebolinha saiu por esse mesmo local. Então, continuando o que aconteceu, o Barbosa tentaram conter o jogador, mas ele consegue se desvencilhar e aí o Barbosa vai novamente para cima do Bruno Henrique. E nesse momento, Cleiton acerta o Barbosa, que ficou com a boca sangrando no gramado. E o detalhe também é que os atletas do Botafogo continuaram no túnel depois de deixarem o campo, aguardando a saída dos jogadores do Flamengo. E ali
mais confusão. E é assim que termina esse clássico do Campeonato Carioca entre Flamengo e Botafogo. A gente segue aqui na Zona Mista tentando ouvir as declarações de algum atleta do Botafogo, mas por enquanto ninguém quis parar, ninguém quis falar com a imprensa, mas esses cartões, William, a princípio foram os distribuídos e a gente continua, claro, atualizando a todo momento essa confusão e aguardando alguma declaração dos jogadores. E a gente só traz também que o Léo Ortiz, em entrevista até ao Sport TV, foi perguntado sobre essa confusão e ele falou assim: olha, a gente já sabe quem é o atleta que sempre começa essa confusão. Foi perguntado pelo repórter Edson, e quem é? Mas ele não falou quem era esse atleta, e é isso então. A gente segue. O Barbosa saindo aqui nesse momento. Eu vou pedir para o Gabriele mostrar o Barbosa nesse momento. Voltando agora para o futebol internacional, a gente está prestes a voltar a ter aquela tão sonhada data FIFA que eu sei que você ama, e o Kylian Mbappé vai sim voltar à seleção francesa. Assim como o Neymar está voltando a jogar agora, está voltando a ficar em forma, Kylian Mbappé também parece que vai retornar à seleção francesa. Quem afirmou isso foi o técnico da seleção francesa, o Didier Deschamps, ao jornal L'Équipe, também um jornal francês. Além, é claro, de falar sobre o Mbappé, o Deschamps também comentou quem poderá ser o próximo técnico da França, assim claro, quando ele deixar o cargo. E o Deschamps comentou que sim, Zidane, como a mídia vem comentando, é um grande nome que pode sim assumir o cargo de técnico da seleção francesa. E para terminar com chave de ouro, ele que foi nomeado pela internet como o GOAT, Antony marcou seu segundo gol em seu terceiro jogo pelo Real Betis. Pois é, o Antony está acendendo uma discussão fervorosa no futebol europeu. Bom, será que o problema era o Manchester United no fim das contas, ou a La Liga é uma liga de fazendeiros? Pois é, essa é uma das perguntas que mais vem bombando nas redes sociais, mas vale lembrar, é claro, que esse último gol que o Antony marcou foi na Conference League, mas que nos 2 primeiros jogos que o Antony fez com a nova camiseta aí do Real Betis, ele foi eleito o melhor jogador da partida e foi sim lá na La Liga. Comenta aqui embaixo, quem que você acha que era o problema do Antony no fim das contas?